Bom, pessoal, vamos lá resolver mais um exercício, né, sobre sequências, né? Nossa disciplina de cálculo 4, na semana 1. Vou pegar agora o exercício número 8, tá? O item B. Calculamos já o item A, né? Agora vamos fazer o item B. O que pede lá no exercício? Ele pede para calcular o limite, né, quando n tende ao infinito, de seno de 1 sobre n dividido por 1 sobre n. Então, falando sobre sequências, né? Aqui nós temos então o AN, né? Que nesse caso então está sendo dado, né? A nossa sequência está sendo dada por seno de 1 sobre n, né? Dividido por 1 sobre n, ou seja, nós temos aí uma sequência na forma de função, né? Função de n, sempre lembrando n para maior ou igual a 1, né? Para resolver esse problema, a mesma coisa nós temos no item A, né? Vamos precisar de ajuda aí, de algumas ajudas, entre elas o teorema, né, para o cálculo de limites de sequência, né, na aula 3 do Claudio Possani, ele explica bem sobre esse teorema, né? Basicamente o teorema diz o quê? Dado um limite, né, de uma sequência que está em função, né, na forma de função de n, quando n tende ao infinito, ela é igual ao limite de um f de x, né, quando x tende ao infinito, né, e vai dar um valor finito, né, L. Ou seja, né, nós temos que calcular, né, o limite de f de x, né, quando x tende ao infinito, né, e o resultado que der é o mesmo limite da sequência. No exercício, né, anterior, algumas pessoas poderiam até perguntar, né, mas poxa vida, né? Quando você, lá no exercício era o limite, né, do logaritmo neperiano de n sobre n ao quadrado, com n tendendo ao infinito, e a gente transformou isso aqui em x, né, fez a transformação trocando o n por x. Então, no lugar do n entrou o x e não mudou nada, né? Quer dizer, fez a mesma coisa, né, o formato é o mesmo, só que eu calculei em função de x. Por que eu já não calculei direto, então não achei o limite em função do n? Né? Seria mais fácil. Não pode. É uma questão conceitual, né? O limite, né, quando você adota o limite nesse tipo de exercício, o limite é da função f de x, que a gente calculou lá, a gente estudou, né, lá em cálculo 1, né? Então, quando você adota as regras do limite, né, é para a função f de x, né? Qual que é a diferença, então, né? Se é para f de x, se eu não posso fazer o limite do n, né? Como é que a gente faz, então? Para que eu calculo, né, o f de x e eu sei que ele pode ser usado, né, como resultado para a sequência AN, né? É uma questão meio intuitiva, né? Aqui eu montei o gráfico de uma função qualquer, tá? Uma função contínua. Então você tem o limite, aqui é uma f de x, né? Você tem então essa função contínua no gráfico dela aqui, e você tem, né, os dados, né, o AN, né, na forma de pontos. E esses pontos fazem parte o quê? Desse gráfico, dessa função, né? Então, um gráfico qualquer, então surgiu aqui, e você tem um AN equivalente. Então, você tem lá, para N, lembre-se que o AN é sempre para n maior ou igual a 1, e ele é o quê? Para 1, para 2, para 3, para os números naturais, né? 4, 5. Para cada um desses pontos você vai ter o equivalente a 1, lá no eixo do f de x, né? Aqui você vai ter o A2, no ponto 3 você vai ter o A3, né? E assim por diante. Vocês percebem que nós temos o quê? Pontos. A sequência é formada por pontos. Então, quando você adota o limite, você tem que adotar o limite de uma função f de x contínua. Então, por isso que a gente faz, né, o limite da f de x. E como é que eu sei que eles vão chegar ao mesmo resultado? É uma questão intuitiva, né? Como os pontos, né, que a gente foi obtendo da sequência, né, coincidem com a função, elas vão chegar ao quê? No mesmo fim, né? No mesmo limite. Por isso que a gente pode adotar, né, que o limite da f de x, nesse caso aqui, vai ser igual ao limite da sequência. Beleza? Outro dado que a gente, é importante para resolver esse exercício, né? Novamente, tabela de derivadas, né? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter a derivada do seno de x,
que é igual a cosseno de x, né? E a derivada do x elevado a a, que é o tradicional, né? Tomba o a x, né? Vezes o a, né? Subtraído de 1 na sua potência. Beleza? E a regra do L'Hopital, também já vimos lá no item A. Se ocorrer uma determinação no limite, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, menos infinito sobre menos infinito, né? E as coisinhas parecidas, você pode adotar a regra do L'Hopital. Então você tem um limite com x tendendo, né, ao infinito, de duas funções, né, que estão dividindo, né? Isso é a mesma coisa que você adotar o limite do x tendendo ao infinito da derivada da função no numerador sobre a derivada da função no denominador. Beleza? Então vamos lá resolver o exercício 8b. Com esses dados já dá para a gente, né, resolver esse exercício. Então nós temos o limite, pede para calcular o limite, quando n tende ao infinito, seno de 1 sobre n, né, dividido por 1 sobre n. Isso aqui é o meu AN, né? Então o que a gente faz? Vamos lá transformar em uma função f de x. Então você tem o x do infinito, a gente só troca o n pelo x. Conceitualmente, né, a gente aí agora pode adotar o limite. X tendendo ao infinito, então vai ser seno de 1 sobre infinito sobre 1 sobre infinito. 1 sobre infinito, 0, certo? Tende a 0, um número muito grande embaixo, 1 dividido por um número muito grande, 0. Estamos cansados de saber já, né? Ou seja, aqui vai ficar um seno de 0, 1 sobre infinito também é 0. Seno de 0 é 0, 0 sobre 0, indeterminação. Opa, podemos aplicar a regra de L'Hopital. Então vamos lá. Aplicando a regra de L'Hopital, então vou aqui derivar em cima e derivar em baixo. Então está lá o limite do x tendendo ao infinito do seno de 1 sobre x, derivada, sobre 1 sobre x, derivada. Fazendo a derivada aqui do seno de 1 sobre x, aqui tem que adotar a regra da cadeia, né? Então você deriva o que está aqui dentro do parênteses. 1 sobre x, derivado, vezes a derivada do seno, que é o quê? Cosseno, no caso de 1 sobre x, beleza? Já adotamos lá aquela regrinha lá, que a gente tem lá, a derivada do cosseno é seno. Só que lá era x, aqui é 1 sobre x, então tem que adotar a regra da cadeia. Sobre a derivada de 1 sobre x, e é 1 sobre x quadrado. Não vamos aqui ficar fazendo esse... Depois vocês verificam, né? Como é que se chegou nesse menos 1 sobre x quadrado. Aqui também a derivada também é a mesma coisa que o de baixo, né? Então aqui vai dar em cima menos 1 sobre x quadrado, vezes o cosseno de 1 sobre x, limite, né? X tendendo ao infinito, sobre 1 menos 1 sobre x quadrado. Se a gente substituir, agora já fizemos a derivada, vamos substituir agora pelo infinito, certo? O x pelo infinito. De cara aqui temos a multiplicação e temos aqui 1 sobre infinito ao quadrado. Já cansamos de saber que isso aqui é 0. Embaixo, 1 sobre infinito ao quadrado. Opa, 0. Eita! 0 sobre 0. Indeterminação. Temos duas saídas aqui. Aplicar a regra do L'Hopital novamente, que a gente pode aplicar quantas vezes a gente quiser, tá? Mas se eu aplicar a regra do L'Hopital, aqui eu vou ter o quê? Um seno, né? De cosseno vai passar para seno, no caso menos seno. Mas aqui, ó, eu vou continuar tendo 1 sobre x embaixo, né? Vai mudar aqui a potência do x, mas vai continuar dando x embaixo. Ou seja, eu vou chegar no 0 sobre 0 de novo, né? Então aqui tem uma artimanha, né? A matemática é cheia das mágicas, né? O que a gente pode fazer aqui? Então, pegando aqui o nosso limite, né? Lá no início, lá, já na função de x, certo? Que eu só posso trabalhar com essas regrinhas do limite quando está em função de x. Então, tá aqui. Eu vou adotar... Eu fiz a direta regra do L'Hopital, não deu certo.
nós vamos adotar o quê? Uma tal de chamada de mudança de variável. É muito utilizado, tá? Nesse tipo de exercício. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o 1 sobre x, vou chamar de t. Uma letra qualquer, tá? Eu vou adotar o t. Se você quiser adotar outra letra, pode adotar. Né? Então, onde tiver 1 sobre x, vai ficar t. Aqui eu tenho x tendendo ao infinito. Como eu vou deixar tudo em função de t, opa, eu tenho que mudar, né? Fazer o cálculo para ver se o t continua também tendendo ao infinito. Então, no lugar do x, eu vou colocar o infinito e vamos ver quanto que vai dar o t. Então, o t vai ser 1 sobre infinito. 1 sobre infinito já sabemos que é 0. Então, quanto que o x tende ao infinito? Quando eu mudar para o t vai tender a 0. Então, vamos lá trocar, certo? Vou pegar aqui o meu limite e vou agora trocar, então, pela variável, né, t. Então, nós vamos ter aqui limite de seno de 1 sobre x. 1 sobre x vale o quê? T. Dividido por 1 sobre x, que vale t. E o t tende ao infinito? Não, t tende a 0. Pronto, mudei a variável, né? Matematicamente continua sendo a mesma coisa, né? E agora eu acho que vai dar para resolver. Então vamos lá. Fazemos t igual a 0. Seno de 0 sobre 0. Seno de 0 é 0 sobre 0. Ah, meu Deus do céu, lá vem determinação de novo. Só que agora eu posso aplicar a regra do L'Hopital e vai dar certo, né? Vai dar certo. Vocês vão ver agora. Regra de L'Hopital, eu posso adotar a regra do L'Hopital, certo? Porque aqui deu uma indeterminação. Né? Então, vamos lá. Lembra da regra do L'Hopital? Então, eu tenho o limite, estou trabalhando agora com a variável t, né? De seno de t sobre t, quando t tende a 0, é igual ao quê? Lembra? Derivada do de cima sobre a derivada do de baixo. Então, o meu limite agora vai ser t tendendo a 0. Derivada de seno de t sobre derivada de t. Então, limite do t tendendo a 0. Derivada de seno, gente. A gente viu lá no comecinho lá. Seno de x, a diferença agora é que em vez de x é t, tá? Mas não muda nada. Então, a derivada de seno de x é cosseno de x. Derivada de seno de t, cosseno de t. Então, ficou cosseno de t. Derivada de t, gente, 1. Certo? Tranquilo, né? Usa aquela regrinha lá, né? O x elevado a a. No nosso caso aqui, né? É o t elevado a 1. O 1 tomba para frente, fica 1t, e aqui fica 1 menos 1, né? Que é igual a 1 vezes o... vezes o t elevado a 0, né? T elevado a 0 é 1, então isso aqui dá 1, certo? Então, derivada de t, 1. Então, meu limite ficou igual ao limite de cosseno de t, e aí agora tem resultado, né? Limite de cosseno, vou repetir aqui, né? De t tendendo a 0 é igual a cosseno de 0. Cosseno de 0, nossa tabelinha trigonométrica lá, vale 1. Né? Ou seja, esse limite de cosseno de t quando t tende a 0 vale 1. Ele é igual, já que a gente só fez a mudança de variável, ao limite do seno de 1 sobre x sobre 1 sobre x, com x tendendo ao infinito, tá? Então, eles são iguais. Então, ele também vale 1. E, por consequência, o grande objetivo nosso. Então, o limite do seno de 1 sobre n dividido por 1 sobre n, quando n tende ao infinito, também é igual a 1. Resultado final. Beleza? Aqui eu estou aplicando o teorema, né? Lembra-se? A gente acha o limite de f de x. Se der um valor finito, né? Esse valor é o mesmo para o limite da sequência, tá?
1 é o nosso resultado final. Beleza, pessoal? Valeu!